da máquina verde. Que é isso, cara? E Pelo menos no papel. A mesma estratégia deu certo. Falei aqui, eu não acreditava nisso. O Palmeiras anunciou que estava fora do negócio do Scarpa. Lembramos aqui do Borja, do Dudu. Aconteceu de novo. De novo. Estava ali nos bastidores, só vendo o que ia acontecer. Eu acho um grande reforço para o Palmeiras. O Dudu foi diferente. O Dudu foi o Palmeiras mais silencioso do que com o Borja. O Borja, o Palmeiras saiu, disse que saiu e não saiu. E foi parecido com o Scarpa. Eu acho que faz parte do negócio, né, PVC? Embora tenha uma diferença no caso do Scarpa em relação ao Borja, porque no caso do Scarpa o que aconteceu foi que o Palmeiras negociou com o Fluminense e o Scarpa, quando ficou livre, o Palmeiras negociou com uma agência do jogador. Então foram duas negociações diferentes. Ontem, quando começou o AOP, eu disse que tinha interesse do Benfica, mas eu disse que o Atlético tinha diminuído o tom, o Atlético não queria comprar a briga com o Fluminense, o São Paulo não queria comprar a briga com o Fluminense e o Palmeiras tinha ido para cima, assim como imaginava que podia ter o Corinthians também. Na argumentação do Palmeiras, surgiu até o nome do Thiago Neves. Não vou comprar a briga com o Fluminense porque se eles tiraram o Thiago Neves do Palmeiras quando o Palmeiras tinha fechado com o Fluminense, com o Thiago Neves. Isso em 2007, né? Thiago Neves e Martinuzzi foram dois argumentos usados para dizer que o Palmeiras não tem compromisso com o Fluminense nesse caso, o Palmeiras quer o Scarpa, vai contratar o Scarpa na justiça e foi o que aconteceu. Agora, fica uma réstia ali de risco. A audiência será em abril. Acho que é uma réstia, mas ficou uma réstiazinha de risco, porque tem audiência e o Fluminense pode... Agora, pelo que eu sei, eu não sei detalhes, mas pelo que eu li, há uma cláusula no contrato que resguarda o Palmeiras em caso de uma situação em que o Scarpa perca na justiça. Existe isso, quer dizer, aquela história de ser um parceiro, ser solidário não existe. O Palmeiras não entrou nessa, não. Tem algo desse tipo no contrato. Algo, a gente já falou isso, né, PVC, João, amigos? O São Paulo entraria na briga e até seria solidário, né? O São Paulo foi o único que se mostrou aí, falou, não, vou ser solidário ao jogador nessa briga com a equipe do Fluminense. O Palmeiras fica resguardado. Se der algum pênalti, né? E esse pênalti for favorável ao clube, ao Fluminense e não ao Scarpa, aí o Scarpa é que vai ter que se virar com o Fluminense. O Palmeiras não tem nada a ver com a história. Esse imbróglio, inclusive, tirou um pouquinho o Corinthians da briga. O Corinthians chegou muito próximo de fechar com o Scarpa, não aconteceu. O São Paulo também, né? O São Paulo passou o Corinthians, né? E tem uma diferença do Scarpa com o Dudu. O Dudu em nenhum momento foi falado no Palmeiras. Isso. Quando ele foi falado no Palmeiras foi assim. Era Corinthians, São Paulo, Corinthians, São Paulo. Na segunda, o São Paulo era o dono do Dudu. Aí na terça era o Corinthians, na quarta voltou o São Paulo, e por aí. Ficou um mês isso daí. Quando o Palmeiras anunciou o Dudu, foi assim. Dudu é do Palmeiras. Por isso se falou chapéu. Por isso que até hoje se fala nesse caso, eu acho inteligentíssimo. Nesse caso, não, porque o primeiro clube a montar uma estratégia para ter o Scarpa foi o Palmeiras. E fechou. Fechou, mas aí teve aquela questão, o Roger Guedes não quis ir, os jogadores que depois foram oferecidos também, o Fluminense não aceitou. Quando o Roger Guedes topou ir, o Scarpa não aceitou o contrato de um ano. Todo aquele imbróglio, né? Enfim, a proposta era uma grana pelo Scarpa e o Palmeiras ofereceria ainda 3 jogadores, não houve o acordo. Aí o São Paulo entra na briga, Corinthians entra na briga, o Atlético, nas últimas horas aí com o BMG, também estava disposto a entrar na briga. O Benfica ofereceu uma grana que, num primeiro instante, o Fluminense não aceitou, que o Benfica ia acertar direto com o Fluminense também. E agora, o Scarpa no Palmeiras. Sobram jogadores nesse time. Como é que a gente estava tentando montar hoje o time aqui com o João. O banco de reservas do Palmeiras, ele é melhor do que muito time. Nós vamos mostrar daqui a pouco algumas possibilidades. Tem isso, João, porque eu fiquei imaginando, tentando desenhar esse time titular do Palmeiras aqui na minha cabeça, olha. É um time. Agora, o Fluminense acabou de emitir uma nota oficial dizendo que já tinha dito em outras notas, né? Dizendo que vai até as últimas consequências. O clube irá recorrer da decisão e irá lutar até as últimas consequências por seus direitos. Lembrando que a Justiça marcou a audiência do caso para o mês de abril. Esse é o posicionamento na página oficial do Fluminense. Tinha que ter lutado antes, né? Tinha que ter pago os salários do Scarpa em dia, tinha que ter tratado corretamente, com profissionalismo o caso. Pode até conseguir alguma coisa na justiça, mas o jogador já vai estar jogando no Palmeiras, já na frente vai ganhar um troco. E foi, sabe, uma situação assim muito triste. O Fluminense perder seu principal jogador a troco de nada, por enquanto. Pode ser que lá na frente consiga alguma coisa,
mas ele sai assim, deixando o time do vácuo. O clube ficava tentando fazer negociação, trocar por 3 jogadores, tentando montar um time em cima do Scarpa. Tentou com o Palmeiras, tentou com o Corinthians, tentou com o São Paulo, não conseguiu. E no final das contas ele vai assim, sabe? Sai voando. E o Fluminense fica vendo navios. Essa diretoria do Fluminense, até aqui, é uma administração lamentável. Se o presidente Peter Simpson era acusado, né, o que antecedeu o Pedro Abad, de não ter pulso firme em algumas situações, de não ser tão presente, não ter tanta autoridade, a coisa piorou 90% na atual gestão. A gente não vê a diretoria do Fluminense atuar, ser firme, ser proativa, ser criativa. Não tem nada. O Fluminense só desce ladeira. E as coisas vão acontecendo, vai todo mundo indo embora e cadê? Não reage para absolutamente nada. Emitir nota, dizendo que vai lutar até as últimas consequências, devia ter feito isso antes. Não devia deixar as coisas chegarem ao estágio que chegaram. Lamentável. Só em cima disso, PVC. Um detalhe. Qual é o valor de mercado hoje do Scarpa? A multa rescisória tem 10 milhões de euros, né? Arredondando, seriam... O Palmeiras estava fechando por cerca de 10 milhões de reais. Não, sim, mas o que está na rescisão lá seriam 40 milhões de reais. É o que vale hoje o Scarpa. O Palmeiras chegou a fechar por 10 milhões de reais, mais o Fabiano, o Roger Guedes e o Johan. Perfeito. Não, mas o valor de mercado... O que eu quero dizer, a conta que eu quero fazer é o seguinte. O valor do Scarpa, é isso que João, eles perdem, 40 milhões de reais é o que o Fluminense perde, né, se o Scarpa ganhar na Justiça no dia 16 de abril. Sim. Perde os 40 milhões, mas tem ainda uma grana para pagar para o jogador que já ultrapassa 10 milhões com juros e mora. Sim. Já pensou? Perde, olha, ainda vai ter esse prejuízo ainda lá na frente. É para botar uma camisa de força nos caras que perderam o Scarpa. Eu não sei quem foi, tá? Mas como gestão de futebol, nota 0, né? Porque você perde um jogador que vale 40 milhões de reais e ainda vai ter que pagar alguma coisa para ele em relação aos atrasados. Fundo de garantia, 13º, férias, salários, direito de imagens, FGTS. Depois os caras fazem simpósio para ensinar como é que funciona uma gestão de futebol. Cursinho de MBA fora do país, às vezes dá uma ajudinha. Aqui também tem alguns bons pelo Brasil. Realmente, e é claro que o torcedor do Fluminense fica muito chateado com tudo isso que está acontecendo. Não gostaria de perder o Scarpa, mas perdeu e o Fluminense tem uma parcela gigantesca de culpa nisso, porque a partir do momento que não cumpriu com a sua parte, o jogador tem o direito de buscar um outro caminho, queria sair do Fluminense e acabou conseguindo isso, mas essa novela ainda vai continuar na Justiça, desde que não aconteça um acordo entre Fluminense e Palmeiras, alguns jogadores, algum dinheiro, que é uma possibilidade também que pode existir. Os campinhos já estão prontos? Ainda não? Já podemos chamar? E estão sendo confeccionados. É tanto time, mas são tantos times que está demorando. São várias opções que tem o Roger Machado. Mas é o seguinte, o Scarpa chegou lá, foi apresentado, começou a treinar com a rapaziada. Quando ele estiver em forma, ele é titular do Palmeiras e não tem conversa, ou não é bem assim o papo? Ele disputa lugar. Ele disputa lugar. Eu acho que ele disputa. Ele não chega e joga. Ele tem condição de ser titular do Palmeiras. Claro que ele tem condição. Mas tem muita gente ali que tem. Mas vai disputar com quem, PVC, na sua visão? Com o Keno no lado direito. O Keno tá bem. Com o Guerra, se o Guerra jogar pelo lado direito. Com o Lucas Lima, na faixa central. Vale sempre a lembrança que no Fluminense, embora ele tenha mudado de posição em alguns momentos, o Scarpa jogou principalmente da direita para dentro. Né? Cortando para o pé esquerdo para bater, para cruzar, para fazer o passe. Então, a posição dele, em teoria, a primeira disputa é com o Keno, que hoje é titular. O Keno tem uma vantagem e uma desvantagem. O Keno é menos armador, mas o Keno tem o drible. O Keno tem 1 contra 1, que deu muito certo na reta de chegada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então tem que ver como é que o Roger vai montar. A desvantagem do Scarpa, neste momento aqui, é não ter feito a pré-temporada. São 15 dias sem treino. Ele vai ter que recuperar isso, pode recuperar em um mês, mas ele vai ter que trabalhar muito fisicamente para voltar a chegar ao ponto ideal do jogador. A desculpa já está pronta para o Scarpa, né? Se de repente não der certo nesse primeiro semestre, ele vai falar, mas também, sabe como é que é? Tinha um embrólio, perdi os 15 dias, né? Estou com o PVC. No Corinthians, ele chegaria, colocaria a camisa titular absoluto. Certo. No São Paulo, chega, coloca a camisa do tricolor, titular absoluto. No Atlético Mineiro, chega lá no Galo, beleza, Alterosas, camisa do Galo, titular absoluto. No Palmeiras...
No Palmeiras vai brigar por No Palmeiras ele larga bem atrás. Né? Vai Larga brigar bem por atrás. posição. Ele Vai não brigar começa- por posição. É diferente, porque o elenco do Palmeiras é um negócio... Mas pela bola ou por não ter feito pré-temporada? Porque, Não ter feito porque tem pré-temporada, muita então- gente boa disputando posição. mas E eu, o elenco sinceramente, é eu não vejo grande. ninguém melhor São do que o muitas Scarpa opções ali, para o não. meio-campo do Palmeiras, gente. Mas quem é São melhor que o muitas Scarpa opções. ali? Ele informa 100%. Lucas Lima. Aí eu vejo os dois juntos. O Lucas Lima jogou na É uma seleção mais tempo possibilidade. que O ele. time do professor JG, Não, o Lucas os Lima dois jogou, vão jogar juntos. o Lucas Lima jogou mal ano passado. Eu não vejo Certo? os dois disputando posição, não. Não, porque os caras vão jogar mais pelo lado direito, em teoria. eu- Mas é que você falou assim. eu daria não um vejo jeito de ninguém colocar melhor ali. do que o Scarpa. O Como é que a gente pode desenhar esse meio-campo? O Lucas Lima. Quem mais jogou melhor mais que o Scarpa. bola nos últimos 3 anos? Lucas Lima ou Gustavo Scarpa? Nos últimos 3, o Lucas Lima. No ano passado, não. Sério? Porque se você pegar conversa com... Lucas outro Lima dia- joga bem desde Outro 2015, dia eu hein, batei ó. numa conversa com um torcedor do Fluminense, recentemente. Olha, surgiu o E primeiro eu dizia campinho. assim, Fala, PVC. E eu defendia o Scarpa. E eu dizia, o Scarpa, sem jogar tudo o que ele pode, mesmo sem jogar tudo o que ele pode, ele foi líder de assistências dos últimos 2 campeonatos brasileiros. E ele dizia assim, não. Quer dizer, que ele foi líder de assistências sem ter jogado nada. Perfeitamente. Era o contraponto do tricolor. Se você assistir ao jogo sem olhar a estatística, ele não jogou nada. Eu não concordo. Eu acho que ele jogou menos do que ele pode, e jogando menos do que ele pode, foi o cara que mais deu passe para gol. Então ele pode subir de produção ainda. Mas nos últimos 3 anos, o Lucas Lima foi jogador de seleção de 1 ano e meio. Perfeitamente, é verdade. É verdade. Olha aqui. Escalação possível. Tem outras daqui a pouco que vocês vão ajudar aqui, né? Vocês Eu acho que vão pode ali tirar aquele tietê do Olha ali, parênteses ó. ali, viu? Olha ali, ó. O Everton ou Praz, Marcos Rocha, Edu Dracena, Luan e Diogo Barbosa. Felipe Melo ou Tietê. Aí aquela linha. Pode tirar com o Tietê, viu, João? Moisés, Lucas Lima, Scarpa, Dudu e Borja. Você tiraria o Tietê, Ah, Silva? não. Felipe Melo. Felipe Melo, Felipe né? Melo. Tietê não. Pode O Tietê ser. vai jogar. Vai jogar o Tietê? Pois é. O Tietê, em princípio, o Tietê vai jogar. Pela capacidade de infiltração que ele tem, que interessa ao Roger. Pois é. E você precisa ter alguém aí também. informação. Você precisa ter alguém mais veloz também para fazer essa transição Eu do meio concordo campo se o pro- Moisés não pro pode- ataque aí. O Scarpa e o Dudu não são velozes, não? Eu tô falando esse primeiro volante aí à engraçado, frente dos dois aqui. Não é o né? Tietê, então, esse volante mais rápido? Não, pode ser o Felipe Melo, mas com o Tietê de repente à frente. Ou o Moisés voltando e o Lucas Lima também. O Lucas Lima no Santos voltava bastante nos tempos áureos, né? Para buscar esse jogo e fazer aí a transição até o ataque. Detalhe, o Diogo Barbosa nesse momento tem um entorse, né? Ele tá machucado. Então provavelmente comece aí o Vitor Luiz. Vitor Luiz. E Eu o acho Keno tá engraçado. fora do time ali, hein, nesse primeiro time. Eu acho que Por causa da grife, o papel, e no caso aí, meu papel, né, a telinha ali, né, da televisão, aceita tudo. Aceita tudo, né, Júlio? Na hora que a bola começa a rolar, aí a gente vai ver O que vai encaixar a melhor. prática do futebol, porque você começa a montar pensando no nome do jogador. Mas o time de futebol não é feito de nomes de jogadores, é feito de uma conexão entre as características desses jogadores para que o time seja equilibrado ofensiva e defensivamente. Esse time aí, defensivamente, é fraquíssimo. Vamos pegar. Defensivamente é fraquíssimo. Scarpa não vai voltar para marcar, o Lucas Lima não vai voltar para marcar, o Moisés volta menos do que deveria, o Dudu não volta para marcar, nem o Borja. Fica sozinho o Felipe Melo ali na frente da zaga, Vai levar muitos gols. né? cansadinho. Não dá, gente. Isso é relacionado. Esquece isso. Marcos Rocha vai embora. Isso é questão de posicionamento. Marcos Rocha vai Você embora, posicionar É, de e organizar. intensidade defensiva. O Lembra Santos muito de o Atlético do ano passado. O Santos de 2010 foi campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, jogando o futebol mais espetacular que se viu no Brasil nessa década, com Arouca, Wesley e Ganso, Robinho, André e Neymar. E não era um problema defensivo. Não, Pois porque tá sendo- o Santos atacava o tempo inteiro. Depende ficava muito muito do com a bola. ponto. Fazia Você tem- 5, buscava o sexto, Tá. buscava o sétimo, o Aí oitavo você e o tem, nono. aí você tem a posse de bola, que se você tem a bola, você não vai tomar o gol, enfim. Você pode ter Luan e Emerson Santos e ser uma zaga que vire rápida, porque o Luan faz pré-temporada nesse ano, por exemplo. Não estou dizendo que será, estou dizendo que pode ser, depende do posicionamento. Claro. Agora, isso é curioso mesmo, o que a gente está falando. Vamos pegar o último time que foi, eu acho que o Palmeiras vai ser forte esse ano, que eu acredito no trabalho do Roger. Agora, qual foi a última vez que você montou um time absolutamente estratosférico no futebol brasileiro e ele representou tudo aquilo que a gente imaginava? Quando foi o PVC? Vamos voltar no tempo? 2016 ou 2017, o Corinthians não era visto como um time para ser campeão brasileiro. Não. E foi. 2016, quando o Cuca falou que ia ser campeão brasileiro em abril, ninguém acreditou nele. É verdade. 2015, o Corinthians virou o primeiro turno em segundo lugar, virou o primeiro turno, só assumiu a liderança na 18ª rodada. Quando o Tite voltou, não parecia ser um timaço. O Cruzeiro de 2014 era o resultado de 2013, então você acreditava nele.
Mas em 13, quando montou aquele time, ninguém achava que era um timaço. Mas foi. Foi o Fluminense. O último timaço montado, que foi menos estratosférico, mas foi montado, foi o Fluminense de 12. Que Mas eu tenho muita gente